Da IBD, peço que vocês tomem aí os seus lugares. O tema da nossa série da IBD para as próximas semanas é justamente esse que vocês estão vendo aqui: justiça bíblica versus justiça social. Eu creio que esse talvez seja um dos temas mais desafiadores para a nossa igreja, porque é um tema extremamente complexo, que tem trazido muita divergência entre o povo de Deus e tem levado também a algumas práticas equivocadas. Essa aula de hoje, ela é muito conceitual. Então, foram algumas semanas de preparo para que esse tema, que é bem teórico, chegue para você aí de uma maneira bem simples e bem fácil. Eu só peço que você não tire nenhuma conclusão antes de terminarmos a aula toda, tá bom? Por quê? Porque nós vamos fazer ela segmentada e você tem que juntar as peças para depois, então, poder chegar a uma conclusão. Hoje vai ser a introdução, temos muitas coisas a serem tratadas, mas não poderia ser diferente, tá bom? Então nós vamos começar assim. Eu quero que você, junte com a pessoa que está ao lado, se possível, e vamos ter um momento de oração, tá bom? Muito bem. Aqueles que já terminaram a sua oração, eu queria que vocês trocassem algumas ideias aqui e que você tentasse responder no seu grupo a seguinte pergunta: Deus deseja que façamos justiça nesse mundo? Sim ou não? E por quê? Opa, vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Vamos conversar, vamos lá. No seu grupo aí, Deus deseja que façamos justiça nesse mundo? O que você acha? Chegaram a alguma conclusão? Tá bom, então assim, de uma maneira geral, Deus deseja que façamos justiça nesse mundo, sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Olha só, o doutor normalmente quase que atrapalha a minha aula, né? A questão é saber o que é justiça. Porque se nós não entendermos o significado da palavra justiça, nós não teremos condições de responder se Deus deseja ou não que o cristão se engaje
em fazer justiça nesse mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar aqui é justamente a questão dos termos e dos significados. Veja que os termos das palavras são extremamente importantes, porque muitas vezes nós fazemos um uso de uma palavra ou de um termo, mas nós não entendemos realmente qual é o seu significado e o que está por trás desse termo. Então, cada termo tem uma ideia e cada ideia vem de algumas crenças. Por isso é importante nós definirmos o que é justiça. A gente vai começar esse tema da EBD pensando em algo que é extremamente importante. Olha só, quando nós olhamos para a figura de um iceberg, nós sabemos que a ponta do iceberg é aquilo que as pessoas veem. É aquilo que é visto por todas as pessoas. E veja que, quando nós falamos de uma ideologia, de uma filosofia, de uma construção de pensamento, muitas vezes nós só prestamos atenção na ponta do iceberg. E nós esquecemos do todo, que muitas vezes é muito maior do que aquilo que aparece. E isso tem relação direta com a questão da cosmovisão. Cada ideologia, ela é acompanhada e ela é baseada numa cosmovisão. Muito bem, mas o que significa isso? Quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando o seguinte, de uma visão de mundo que todos nós temos. Seja ela consciente ou não tão consciente assim, seja ela extremamente sistematizada ou não, mas todos nós temos uma visão de mundo. E com as ideologias não é diferente. Cada pensamento, cada filosofia, ela é baseada numa cosmovisão, numa visão de mundo. O que isso significa, então? A cosmovisão é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e interpretações pelo qual julgamos a realidade. É isso. Então, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando o seguinte, que é esse conjunto do quê? De valores que a pessoa tem, de crenças, de impressões, de sentimentos e interpretações que a pessoa abraça e pela qual ela julga a realidade. Então, nós costumamos dizer que a cosmovisão é como se fosse um óculos, ou as lentes, pelas quais nós enxergamos o mundo, a realidade. A cosmovisão não influencia apenas o pensamento, mas também as decisões das pessoas. Por que você faz algumas coisas? Por que você não faz algumas coisas? Por que você acredita em algumas coisas? Por que você não acredita em outras coisas? Por que você pensa que certas coisas deveriam acontecer desse jeito e outras coisas não deveriam acontecer desse jeito? Isso se deve à cosmovisão. Dependendo da sua cosmovisão, isso vai influenciar diretamente não só o seu pensamento, mas principalmente as decisões que você toma. Tudo bem até aqui, gente? Ou está muito difícil? Está fácil? Muito bem. Que bom. Vamos pensar então aqui na cosmovisão cristã. Então, é a visão do mundo, a partir da Bíblia. É isso.
Quando nós falamos de cosmovisão bíblica ou cristã, nós estamos falando de uma maneira de enxergar as coisas, uma maneira de crer, de ter valores, de ter um padrão de conduta que está baseado na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. Então, a cosmovisão é essa lente que nós usamos para enxergar a realidade e o mundo, só que essa lente, ela é a partir da Bíblia. Ou seja, algo que nós estudamos, acho que no início do ano, a questão da teologia bíblica. Quando nós falamos a respeito da Bíblia, nós estamos falando não simplesmente de textos e ensinos que são aleatórios e que simplesmente foram unidos. Não, a gente está considerando aqui a história da redenção, o plano de Deus para esse mundo. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de uma teologia bíblica, que considera a palavra de Deus como um todo, aonde nós podemos conhecer, sem muito esforço, qual é o plano para as nossas vidas e para esse mundo. E daí nós sabemos que, de uma maneira bem básica, a teologia bíblica nos fala da criação do mundo, que Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas. Falamos da queda, Gênesis capítulo 3, falamos que a criação, todo o mundo criado por Deus foi afetado pelo pecado. Todos os homens e mulheres são atingidos pelo pecado, toda a humanidade, a sociedade, os relacionamentos e até mesmo a criação. Como o mundo foi afetado, então, pela queda do homem. Falamos também a respeito da redenção em Cristo Jesus. Então, Jesus veio, o Filho de Deus veio a esse mundo com o objetivo de redimir, trazer libertação, não somente aos homens e às mulheres, mas a toda a criação de Deus. E nós então aguardamos agora a consumação de todas essas coisas, com a volta de Cristo, com o estabelecimento do seu reino aqui na terra, com a criação de novos céus e nova terra. Quando nós falamos de cosmovisão, nós sempre vamos então nos referir a essas lentes da teologia bíblica. Tudo foi criado por Deus, tudo pertence a Deus. O mundo, ele se encontra nessa situação por causa da queda do homem. Então, a queda do homem trouxe separação entre Deus e os homens, trouxe separação entre os homens e trouxe até mesmo um conflito entre o homem e a criação de Deus. Nós interpretamos assim. Redenção, a salvação veio até nós através do Filho de Deus, que veio não apenas para salvar as nossas almas, mas para salvar as nossas vidas. Por isso, o nosso destino final não é o céu, mas a ressurreição, onde até mesmo esse corpo limitado e corrompido vai ser totalmente transformado. E falamos então também da questão da consumação com novos céus e nova terra. Tudo bem? É assim que nós deveríamos interpretar a realidade, o mundo e a vida, desde que você abrace a cosmovisão cristã, tá bom?
não existe divisão entre o espiritual e o secular. Na cosmovisão, não existe isso. Isso é da carne, isso é do espírito. Não, o meu trabalho de segunda ao sábado, à sexta-feira, é secular, não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Não, a cosmovisão não diz isso. Não. A parte espiritual é quando eu vou à igreja, quando eu leio a Bíblia e tudo mais. Os meus negócios, as minhas decisões, o meu dia a dia, não. Isso daqui não tem nada a ver porque isso daqui é secular. A cosmovisão cristã não abre espaço para isso. Tudo é espiritual e a gente tem respondido e tem repetido isso várias vezes. Tudo para o cristão é espiritual. Desde a maneira como ele se comporta dentro do carro, num congestionamento, e gente, está ficando difícil aqui, né? Está parecendo São Paulo. Essa semana desci ali para ir na casa do meu pai, gastei 5 minutos para atravessar a avenida. Onde já se viu? Mas olha só, a cosmovisão cristã diz respeito à maneira como eu dirijo, né? Então, sim, tem relação com a maneira como eu respeito os limites de velocidade. Tem a ver, sim, com os momentos de oração que eu faço em família. Tem a ver, sim, com a maneira como eu escolho e faço as minhas compras. A maneira como eu educo meus filhos. A maneira como eu me comporto como profissional. A maneira como eu faço a declaração do meu imposto de renda. Tudo é uma coisa só. Tudo é de Deus. Tudo deveria ser para a glória de Deus. Não existe essa separação entre o espiritual e o secular na cosmovisão cristã. Então, veja bem, quando nós falamos de vocação, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, vocacionados são os pastores, os missionários, os obreiros. Não. Todo cristão tem uma vocação. E Deus espera que você glorifique a Ele sendo um auxiliar administrativo, sendo um empresário, sendo um eletricista, sendo um professor, sendo até mesmo um motorista de Uber. Deus espera que ali na sua ocupação Ele seja glorificado. Essa é a vocação do cristão. E é isso que a cosmovisão cristã vai nos ensinar. Eu lembro que, até comentei, acho que essa semana com alguém, quando nós fizemos uma reforma, construindo um templo, eu lembro que o arquiteto contratado, né, não era cristão. E esse foi um dos erros que eu reconheço hoje. Não dá certo, né? Não dá certo. Por melhor que seja a boa vontade, o cara deu o projeto e tudo mais. Chegou em um determinado momento em que houve um problema com a prefeitura em relação às portas, né? E as portas deveriam, naquele caso, abrirem para fora. Tem toda uma questão de norma e tudo mais. Naquele momento, aquele arquiteto virou para mim e falou assim, pastor, é o seguinte, cuide das coisas espirituais, que as coisas da terra aqui a gente dá o jeito. E as coisas da terra é assim, é na base da propina. Essa é uma visão de uma pessoa não cristã, mas que muitas vezes reflete o pensamento de muitos cristãos. Não, isso tem a ver com Deus, isso não tem a ver com Deus. Não, não é assim que a gente deveria enxergar a realidade. Oi? Doutor, por favor. Por favor, porque senão o pessoal não vai acompanhar depois. Calma aí, só um pouquinho. Jóia. Sim. Existe um psiquiatra pagão chamado Erich Fromm. E ele disse o seguinte, o conhecimento de Deus dissociado da prática diária de Deus
Deus é um artefato na sua mente, não é real. Você mente para você mesmo. É o que a gente tem falado do ateísmo cristão, não é? Muita gente que afirma uma fé, mas que está desassociada à prática e à vida. Então, veja bem, a cosmovisão não ensina isso, né? As nossas crenças deveriam estar alinhadas e serem coerentes com as nossas ações. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual nós temos tantos escândalos no meio evangélico, né? Pessoas que dizem uma coisa, mas fazem outras. Maridos que dizem e pensam e concordam que devem amar as suas esposas, mas que durante a semana vão lá e batem na sua esposa. E no domingo estão aqui os dois e ninguém sabe de nada. Então, veja que não existe isso, né? Entre separação. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. O que fazemos durante a semana é tão espiritual quanto o que fazemos quando estamos reunidos aqui. Certo? Muito bem. Tudo que o ser humano faz deve glorificar a Deus. Nós já falamos isso. Basicamente, resumidamente, é isso que a cosmovisão cristã vai nos ensinar. Todos os atos devem ser avaliados pela perspectiva de Deus e devem estar dentro de sua vontade. E aí que a cosmovisão cristã vai colidir de frente com as outras cosmovisões. Porque a cosmovisão cristã vai dizer o seguinte: o que Deus diz, e o que Deus diz é inegociável. E o que Deus diz prevalece sobre a opinião da maioria e até mesmo das leis dos homens. Por isso, colide de frente. Então, quando nós temos uma cosmovisão cristã, nós vamos perceber que ela vê o mundo a partir da palavra de Deus e isso contraria as outras cosmovisões do mundo. A diferença entre a cosmovisão cristã e as outras cosmovisões é que nós cremos firmemente que essa é a verdade. E que as outras não são verdadeiras. Por quê? Porque não procedem de Deus, não procedem da palavra de Deus. Vamos ver então aqui? Tudo bem até aqui, gente? Querem falar um pouquinho mais sobre essa questão? Não dá, tá? A gente já está começando a construir uns tijolinhos aqui. Não dá para ter duas cosmovisões, tá? Ou o crente, ele abraça a cosmovisão cristã, ou então ele vai abandonar essa cosmovisão cristã. Porque não dá para ter um pouquinho daqui e um pouquinho de lá. Se ele abraça outra cosmovisão, ele já abandonou a cosmovisão cristã. Vamos pensar então aqui a respeito da justiça bíblica, tá bom? Para a gente falar sobre justiça bíblica, a gente vai ter que recorrer a duas palavrinhas no Antigo Testamento que são usadas para traduzir a palavra que nós temos em português como justiça. A primeira é tzedekah, que traduzida na maioria das vezes, nós vemos na palavra de Deus como retidão. Tá bom? Então, olha só, o que é a retidão? É um padrão ou moral ligada a uma lei. Ou seja, ser justo, reto, nesse sentido, é obedecer às leis criadas pelos homens, mas, acima de tudo, por Deus. Então, quando nós falamos de retidão, de alguém que é reto, nós estamos
vendo uma pessoa que está andando na linha, e está andando conforme uma régua, um padrão moral. E qual é essa régua? Essa régua é a lei de Deus. E a lei de Deus nos incentiva, primeiramente, a obedecermos às leis dos homens. Mas acima das leis dos homens está a lei de Deus. E quando uma lei humana contradiz a lei de Deus, nós obedecemos a lei de Deus e desobedecemos a lei humana. Vamos ver um texto aqui, ó. Quem que pode abrir para a gente? Atos 5, 29. Pode ler. Quer ler aqui? Melhor. Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Muito bem. Então veja bem, a própria retidão, justiça de Deus, afirma que nós devemos obedecer à lei dos homens, desde que essa não contrarie a lei de Deus. Aqui nós encontramos em Atos uma declaração dos apóstolos. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, a cosmovisão cristã já vai trazer esse conceito importante do que é ser justo, do que é ser reto. Sim, eu devo obedecer às leis dos homens, desde que essas não contradigam as leis de Deus. Nesse caso, se acontecer, eu tenho que deixar de obedecer à lei dos homens para obedecer à lei de Deus. E já está chegando o tempo em que isso vai acontecer. Se é que já não está acontecendo. Com as leis que são aprovadas pelos homens no Congresso, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Diga, pode falar. Tem que falar lá. Esse que é o problema. Ah, se você puder levar, melhor, né? Mais fácil. Pastor Alexandre, estamos vivendo, como você já disse, isso, e o pior é a versão que estão fazendo no meio secular em relação à Bíblia. Estão publicando Bíblias e mudando as verdades para se juntarem e nos atacar. Essa é a verdade. É isso aí. É o começo. Né? Ou talvez não. Sempre houve perseguição, né? Em relação às pessoas que buscam uma vida de retidão diante de Deus. Mas com certeza a gente está vendo isso de uma maneira diferente, né? A partir do momento em que os homens se unem e as nações começam a aprovar leis a respeito do aborto e tudo mais, aqui nós já vemos um choque de cosmovisão, né? Por que essas leis a favor do aborto são aprovadas? É por causa das crenças que estão por baixo. Por que a igreja ela é contra a legalização do aborto? Justamente porque nós consideramos a lei de Deus. Nós olhamos para todas as realidades com a perspectiva da palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Então a primeira palavra aqui que nós temos para a justiça é retidão. Temos uma segunda... Bom, vamos continuar aqui. Continuando aqui falando sobre retidão. Olha só, o Keller, que é um dos autores que nós estamos utilizando aqui para
estruturar as nossas aulas, são 2 livros, tá bom? Eu queria até ter trazido, acabei esquecendo aqui. Se você quiser comprar, você pode comprar, vale a pena a leitura. Primeiro é Justiça Generosa, do Tim Keller, capa vermelha. E o outro livro é um livro que foi publicado há pouco tempo no Brasil, mas que é muito bom, que é assim, por que a justiça social não é a justiça bíblica? Tá? Acho que é Scott Allen. Então, são 2 livros aí, acho que os 2 são da Vida Nova, você pode ler e você vai perceber que alguns pensamentos nós estamos trazendo dessas 2 obras aqui. Então, veja bem, CDK se relaciona com a justiça primária, ou seja, a maneira correta de nos relacionar com Deus deve moldar a maneira correta como nos relacionamos com o próximo. Então, viver uma vida justa é, em primeiro lugar, se relacionar corretamente com Deus. E esse relacionamento correto com Deus vai direcionar a maneira como nós devemos nos relacionar com o próximo. Tudo bem até aqui? Isso é retidão. Se você quer ser reto, é você viver de acordo com o padrão de Deus. E isso vai impactar a maneira como você se relaciona com o próximo. A outra palavra no Antigo Testamento, usada para justiça, e essa comumente é traduzida como justiça, é mishpá. Então, olha só, traduzida na maioria das vezes como justiça. Vamos ver alguns textos aqui, eu vou pedir para 3 pessoas lerem para a gente. Ó, Isaías 30, 18, Salmo 37, 28 e Miqueias 6, 8. Isaías 30, 18, Salmo 37, 28 e Miqueias 6, 8. Quem vai ler primeiro? Se você puder pegar o microfone e... Eu vou ler o primeiro, depois eu passo os outros. Ok. Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Muito bem. Então, aqui no contexto da disciplina do povo de Deus em relação à sua rebeldia, Deus afirmando que vai demonstrar no tempo apropriado a sua compaixão, mas aqui o texto nos diz e afirma diretamente que Deus é justo, Ele é justiça. Muito bem. Vamos ler agora o Salmo 37, 28. Quem que vai ler? Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Olha só, Deus, Ele ama quem pratica a justiça. Então veja, quando nós praticamos a justiça, o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Vamos ler agora Miqueias 6:8. Quem achou? Pode ler, por favor. Ops. E ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Muito bem, olha só. Deus ensinou o que Ele espera do homem. O que é que Ele espera do homem? Que ele pratique a justiça. Então, quando nós voltamos lá para aquela pergunta de introdução, nós já podemos responder em parte. Deus espera que nós pratiquemos a justiça nesse mundo? Sim, sem dúvida nenhuma, porque Deus é justo, porque Ele é justiça, porque Ele ama quem pratica a justiça, e Ele ordena que nós pratiquemos a justiça. Muito bem. Mas o que é a justiça, né? Então vamos ver aqui, ó. Justiça, como mishpat,
é tratar corretamente as pessoas. Em primeiro lugar, vamos ver mais alguns textos, tá? Vamos lá, Levíticos 24, 22, Provérbios 29, 4, Miqueias 3, 1. Aí a gente tem um monte de texto, mas a gente vai ler depois. Opa, é para voltar para cá, que eu estou saindo do enquadramento lá. Então vamos lá, primeiro, ó, punir ou absorver uma pessoa conforme a lei, independente de sua posição ou etnia. Isso é básico da justiça, não é? A lei dos homens deveria ser aplicada para todos, independente se a pessoa tem dinheiro ou não. Concordam? Independente se ele pertence a uma etnia ou outra. Quem é o pai? Oi? Independente de quem é o pai dele. Independente de quem é o pai, independente da sua própria posição, né? Então, nesse aspecto, esse princípio da justiça, ela se encontra baseada lá na palavra de Deus. Oi? Cadê? Aonde que está? Por favor, Bruno, você pode arrumar? Lá. Absolver, é isso aí. Absorver é outra coisa. Muito bem. Quem achou Levítico 24? 22? Ninguém? Então lê aqui para gente. Pronto, aí. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Muito bem. Então a lei de Deus, dada ao povo de Israel, agora como uma nação indo para a terra prometida, ela incluía leis cerimoniais, leis religiosas, morais, mas também incluía leis sociais. E aqui nós já vemos esse princípio. Não importa se ele é israelita ou se ele é estrangeiro. Se ele vive no meio de vocês, ele deve ser tratado com justiça. Justiça nesse sentido é punir ou absolver, tá bom? Vamos continuar. Vamos lá. Outro aspecto da justiça aqui, assegurar o direito que é devido a cada pessoa. Vamos ver Provérbios 29, 4 e Miqueias 3, 1. Quem achou? O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Muito bem. Parece que a gente leu o jornal de hoje. Hã? Olha só, suborno. Vantagens para aqueles que têm mais condição, né? Veja bem. Miqueias 3:1. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Muito bem, olha só, juízes e governantes em Israel, vocês deveriam conhecer. A ideia não é só de conhecer de uma maneira cognitiva, né? Mas de praticar a justiça. Muito bem, e aqui, antes do nosso café, que já vai tocar o sino, né? A Bíblia fala que mishpá é proteger e cuidar de pessoas específicas. O que a gente vai fazer aqui? Ou antes ou depois do café. Você vai se juntar com algumas pessoas ao lado e você vai procurar nesses textos aqui e vocês vão dizer para mim que pessoas são essas que devem ser cuidadas e protegidas. Tá bom? Vamos lá. Pode começar já, tá? Peguem um texto aí, escolham um desses textos, identifiquem para mim quem são essas pessoas. Depois do café, tá bom? Vamos lá para o café, a gente volta, toma o cafezinho e já volta. Se você não teve tempo de procurar um desses textos, eu vou dar mais 2 minutos aí para você pelo menos abrir a sua Bíblia e identificar
esses grupos, né, de pessoas específicas. Vamos lá, conseguiram identificar os grupos aqui? Então vamos lá, quem que vocês identificaram como pertencentes a esse grupo de pessoas específicas que a Bíblia, tá? A Bíblia fala que a gente tem que proteger e cuidar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, então vamos lá. Uma dessas pessoas que pertencem a esse grupo são as viúvas. Tudo bem? Por quê? Nós precisamos entender também o contexto bíblico. As viúvas, elas se tornam mais vulneráveis, uma vez que os maridos falecem e, principalmente naquela época, elas eram totalmente dependentes do seu marido. Então, as viúvas, elas se encontravam numa situação de vulnerabilidade, tá bom? Muito bem. No Novo Testamento, que não é o nosso tópico aqui, vai especificar direito quem deveriam ser as viúvas inscritas para receber ajuda material da igreja, né? Então, é restringido assim as características. Por quê? Porque nem toda viúva precisa de ajuda, né? Tem viúva que ajuda, e eu diria até assim, tem viúva que fica melhor depois que o marido morre. Não é o meu caso, né, André? Não vai ser o meu caso, né? Oi, pode falar. Principalmente se ele deixou um seguro de vida. Né? Com certeza. Com certeza aí. Meu pai dizia para minha mãe que ele valia mais morto. Por causa do seguro. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro grupo aqui são as viúvas. Que mais que vocês acharam? Os órfãos. Tudo bem? Tá bem claro. Sim, tem essa questão. Depende do órfão e tudo mais, mas quando nós olhamos de uma maneira geral, eles se encontram numa situação de maior dificuldade. Certo? Você ia falar mais alguma coisa? Não. A viúva, eu acredito que ela não precisa só dessa parte material, ela precisa de um amparo, de alguém que possa estar... Sim. A parte do luto, para ajudar também. Assim como os filhos também. Ok. Tá certo. O que mais? Os estrangeiros. Por que os estrangeiros? E a Bíblia fala para amar os estrangeiros ainda. Por quê, gente? Sim, essa é uma das razões. Mas por que a Bíblia fala que os estrangeiros devem ser cuidados e protegidos? Meu avô, quando veio do Japão, sofreu muito com a alimentação aqui no Brasil. Muito tinha bem. Dificuldade de falar a língua também. Isso. Né? Então, veja bem. Os estrangeiros, de uma maneira geral também, necessitam de um cuidado especial. Porque eles estão vivendo numa terra estranha, cultura estranha, tem as suas dificuldades, de uma maneira geral, tá? Dificuldades para se adaptar. Muitos não vêm para um país sem nada, tá?
A gente não está falando do caso dos brasileiros que vão para a Inglaterra ou para os Estados Unidos para trabalhar, né? Não é nesse sentido. A gente está falando daqueles estrangeiros que hoje a gente poderia até identificar um grupo, os refugiados, né? Que muitas vezes, por causa da guerra, tem que largar tudo, né? Deixam toda a sua parentela, as coisas que tem, e tem que recomeçar a sua vida de novo num país estranho e tudo mais. Tá bom? Oi, diga lá, Mateus. Do estrangeiro é quando ele menciona que o povo de Israel foi estrangeiro. Isso. Né? E por isso deve dar o mesmo, né? Enfim, cuidar bem. Acho que a ideia é assim, né? Vocês viram o que vocês passaram no Egito, né? Foi bom? Não. Então não façam isso com os estrangeiros no meio de vocês. Não explorem os estrangeiros, né? Não façam pouco caso. Diga, vai lá, Marcos. Uma coisa que eu vejo assim, que em comum, né, entre órfão, viúva e estrangeiro, né, é essa questão da vulnerabilidade que já foi falado, que acabam sendo explorados, como o senhor acabou de falar, né, que gente que pega o estrangeiro, ele é estrangeiro mesmo, ele não tem a quem recorrer, eu vou pagar para ele R$50 por mês. Isso aí. E ele vai trabalhar para mim, né? Isso é justiça? Não, isso não é justiça, não é? Isso. Porque ele é estrangeiro, porque ele não conhece as leis, então eu vou dar um lugar para ele morar, um prato de comida e ele vai trabalhar. Errado. Escravo, né? A viúva muitas vezes vem as pessoas querendo, os exploradores, né, querendo tirar os bens, aproveita que ela está vulnerável, está até emotiva, né, e quer roubar, né, tirar as coisas dela, né? Muito bem. Então vamos lá. Viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados ou pobres. Veja bem, gente. Quem é que está falando isso? Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque as coisas estão ficando extremistas demais no nosso tempo, tá? Então, de repente, a gente começa a não olhar para a Bíblia como ela é. Então, dizer que nós não devemos cuidar dos pobres é uma ideia que não se encontra na Bíblia. A questão é como cuidar. Aí é uma outra questão, tá? E quem realmente são os pobres? Aí também é uma outra questão, mas a gente não pode pôr todo mundo num panelão, tá? E simplesmente esquecer de todos os textos bíblicos, principalmente em Provérbios. Gente, Provérbios fala muito da compaixão para com os necessitados. Tá? Então eu entendo que muitas vezes a gente tem aquele dilema, né? Bate alguém na nossa porta. Como aconteceu uma dessas semanas aí. Uma senhora estava na frente do supermercado e ela estava pedindo para as pessoas se podiam comprar algum item de alimento, né? Sim, tem muita gente que mal intencionada, é verdade. Tem muitas pessoas que, na verdade, vivem na malandragem, é verdade. Mas existem aqueles que realmente possuem uma necessidade real. Entendeu? A questão é discernirmos uma coisa da outra. Eu lembro que quando a gente distribuía cesta básica lá em São Paulo, tinha uma senhora que pegava a cesta básica e vendia, gente. Mas é difícil realmente você saber, né? Então, mas a gente tem alguns mecanismos para descobrir essas coisas. Eu lembro quando as pessoas vinham pedir um botijão de gás. Daí os diáconos já tinham uma orientação, né? Se a pessoa vem e pede, você fala assim, tá bom, me passa seu endereço, que nós vamos comprar e vamos levar. Então você vai lá e você vê a real necessidade da pessoa. Quando a pessoa diz, eu não lembro onde é que eu moro. Isso está brincando. Não, acabei de mudar. Não é assim. Né? Então, veja o que a Bíblia fala, e a Bíblia fala muito a respeito da compaixão.
compaixão. E eu acho que a gente está, por causa das posturas e polarização, não sabendo mais separar as coisas e de repente vira tudo uma coisa só. Cuidado. Mishpat fala a respeito da obrigação que nós temos em cuidar de grupos específicos de pessoas, tá bom? É isso. Muito bem. Vamos continuar aqui. Olha lá, Keller fala o seguinte, que Mishpat se relaciona com a justiça retificadora, principalmente, tá? Ou seja, é a maneira correta de punir os transgressores e cuidar das vítimas de tratamento injusto. Tá bom? É isso. Então, assim, fazer justiça é aplicar a lei para os transgressores, mas também cuidar das vítimas de tratamento injusto. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Até aqui. Essa, então, é a justiça bíblica. Retidão e aplicar, praticar a justiça. Lembrem-se que, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos falando de um governo teocêntrico. Ou seja, você tem um rei, mas esse rei representa quem? A pessoa de Deus. No Novo Testamento, nós não temos mais esse governo teocêntrico, manifesto numa nação através de um rei. Concordam? Então, a grande diferença agora é que essa é uma responsabilidade pessoal do povo de Deus. Tá bom? Então, veja, praticar a justiça. Você, como cristão, deve praticar a justiça. Você, como crente, deve proteger, cuidar das pessoas. Você, como crente, deve respeitar as leis, deve tratar os seus empregados, as outras pessoas com justiça. Tá bom? Tudo bem? Porque uma vez que agora nós não temos um rei, um governo, hoje, que representa o governo de Deus na terra. Nós somos o povo de Deus aguardando o rei e a manifestação do seu governo aqui. Muito bem. E, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Ó. O que seria então a justiça bíblica? Né? Conformidade com o padrão moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos e a regra áurea do amor, vocês se lembram? Né? Nós temos que amar o próximo. Então é isso. Essa é a regra, esse é o padrão. Justiça comunitária é tratar as pessoas como portadoras da imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são dignas de um tratamento adequado, porque, sendo elas crentes ou não, elas são criaturas conforme a imagem e semelhança de Deus. Rico, pobre, negro, branco, não importa. Todos nós somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Também temos o aspecto da justiça distributiva, julgar e punir as violações da lei. Mas veja que julgar e punir, né, isso é reservado às autoridades que Deus instituiu. Né? Não vai você lá querer pegar um facão e fazer justiça com a sua própria mão. Por que não? O que ele fez está errado, então vou lá, eu chuto a cabeça, Não. Essa justiça distributiva, ela é designada às autoridades competentes e a Deus. Ah, mas ele fez isso, ele merece a morte. Opa!
Deus vai julgar essa pessoa e nós temos autoridades competentes para isso. Tudo bem até aqui? Ok. Muito bem. Essa é a definição de justiça bíblica. Vamos pensar aqui na justiça social. E uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo, eu e o Dr. Valmir, é que quando as coisas começam a se misturar, e aquilo que antes era fácil você distinguir uma coisa da outra, agora não é tão fácil assim. E isso tem criado muita confusão. Vamos pensar agora em justiça social, o que isso significa. Olha só, características. Gente, obsessão com o poder, opressão e vitimização. Ou seja, tudo é uma disputa de poder, tudo é uma questão de que as pessoas estão sendo oprimidas e a vitimização. Essas pessoas não têm o que fazer porque elas são simplesmente vítimas da situação, da sociedade, dos ciclos e tudo mais. Outra característica aqui. A metodologia dos fins justificam os meios. A revolução de Mao na China. Revolução do proletariado chinês, que trouxe milhares de mortes, onde a violência era vista simplesmente como um meio de se fazer justiça. Então vamos invadir, vamos quebrar, vamos matar as pessoas que impedem que seja feita justiça para com os mais pobres. Essa é uma outra característica. Fixação na classe, raça, gênero e orientação sexual como características definidoras da identidade pessoal. Então, nós já não somos mais o João da Silva, a Maria das Graças. A nossa identidade, ela é totalmente ligada a isso, a sua raça, a sua classe. Você é pobre, você não é mais o João. Você é pobre ou você é rico. A questão da raça, você não é mais o João. Ou você é branco ou você é negro. A questão do gênero, homem ou mulher. E a questão agora da orientação sexual. É assim que as pessoas são definidas. Não mais na sua individualidade e pessoalidade, mas nessas categorias. É isso que a justiça social vai se basear. Continuando. Hostilidade às religiões e valores judaico-cristãos, principalmente pelas crenças na família tradicional e sexualidade. Estão vendo aqui? Hostilidade. Então, geralmente, a gente vai ver uma notícia assim. Não é a pessoa que fez isso ou aquilo. É porque ele é pastor. Ou porque ele é daquela religião. Ou porque ele é cristão. Esse é o problema. Hostilidade, tá? Aqui, ó. Se está relacionado ao cristianismo, catolicismo ou o evangelicalismo, então já se torna hostil. Por quê? Porque as religiões judaico-cristãs defendem ainda a ideia do modelo tradicional de família, que é o quê? Papai, mamãe, filhinho, filhinha. Isso. Menino veste azul, menina veste rosa. Isso atrai ódio mortal, tá bom? Por isso essa hostilidade. Hostilidade em relação à família tradicional e especificamente a questão da autoridade que os pais têm sobre os filhos. E pela autoridade no marido, no lar. Imagina falar disso hoje em dia? Que os pais têm autoridade sobre os filhos? Que é isso? Vai chegar o tempo em que os filhos não serão mais
dos pais, tá? Acho que ainda não como lei. Então. E a questão da autoridade do marido no lar. Isso contraria a justiça social. Por quê? Não, que isso? O homem, então, ele é autoridade no lar? Não, isso tá fora. Isso é machismo. Obsessão pela redistribuição da riqueza e de poder, promovendo um Estado cada vez maior e autoritário. Então, quando nós falamos de justiça social, cuidado. O problema é que isso invadiu a igreja evangélica, no mundo todo e no Brasil. Então, um cristão que fala o seguinte, nós temos que promover justiça social, ou ele está equivocado, porque não conhece as crenças, a cosmovisão por trás da justiça social, ou então ele está realmente mal intencionado. Não tem como fugir. Então nós temos que tomar cuidado com os termos, porque cada termo, cada palavra expressa uma crença e uma cosmovisão, tá bom? Olha só. São essas as características. Quando a gente fala, então, de justiça social, nós estamos falando de um marxismo cultural. Daí eu procurei na internet para ver o que as pessoas definem como marxismo cultural, né? E eles já começam a dizer assim, essa é uma teoria conspiratória. Tá? Uma teoria conspiratória daqueles que querem manter o poder e a influência sobre as instituições e escolas e tudo mais. Vamos pensar aqui, olha só, como que a justiça social está ligada a esse marxismo cultural. Para a justiça social, o que é bem e o que é mal? Olha só, fazer justiça social, então, o que é o bem? São os oprimidos, tá bom? Então, esses são os bons. Os maus são os opressores. Tem algum problema até aqui? Não. Né? Depende de como você interpreta. Né? Daí você tem que continuar entendendo o que eles querem dizer com oprimidos e opressores. Oprimidos são os mais pobres, os assalariados. Na visão marxista cultural, é isso. Todo necessitado, ele é um oprimido. E toda pessoa que tem dinheiro é um opressor. Opa, isso é verdade? É verdade? Não, mas é assim que eles entendem. Opa, tá vendo como está abrindo um pouco mais a nossa cabeça? Olha só, nesse caso, os oprimidos, os necessitados, eles são moralmente inocentes. Opa, moralmente inocentes? E os opressores ou ricos são moralmente culpados. O que a Bíblia fala? Todos são moralmente culpados. Não é a sua classe que vai definir isso. Diga, Vânia. Sim. As ciências sociais, a grosso modo, elas se baseiam numa ideia iluminista de Jean-Jacques Rousseau, que todo homem nasce bom e é a situação social que o corrompe. Isso. Eles bebem dessa fonte, inclusive o marxismo bebe dessa fonte. Sim. Que todos nascem bons e é a situação que ele vive que vai o corromper. Isso. E nós sabemos que todos nascemos maus e necessitamos de Jesus. Então, é totalmente... não existe oposto. Exatamente. Isso. E assim, a cosmovisão da justiça social, ela não tem relação com a justiça bíblica. É isso mesmo. Olha só, o que seria o bem? A minoria racial.
os negros. E qual que é o mal? Supremacia racial os brancos. E aí? Será que isso é uma verdade absoluta? Lógico que não. Mas o marxismo cultural vai promover uma guerra racial. Os negros contra os brancos. A maioria contra a minoria. Olha só outra coisa. Bem, as mulheres. Feminismo. E quem que é o malvado nessa história, então? São os homens, está vendo? Ó? Segundo a justiça social, os homens não estão com nada, as mulheres é que estão com tudo. Lembra que eu falei para vocês sobre identidade pessoal no gênero? É isso, gente. Não é mais a Maria, o João, mas é assim, ele é homem ou é mulher? Ah, então se ele é homem, então ele é opressor. E se é mulher, obrigatoriamente ela é oprimida. Bem, movimento LBGTQ+. Tá bom? Ó, aqui, ó. LBGTQ+, porque o mais já inclui tudo aí. Né? Isso é o certo, isso é o bom. A parada gay, marche para Jesus, se bem que é difícil, né? Também achar que está tudo bem, né? Mas é isso, olha só. Então, o certo é isso aqui. O errado, olha lá, são todos aqueles que defendem a sexualidade tradicional. Eles acreditam que o certo e o bem é o Estado maior e o errado é aqueles que defendem um Estado menor, menos controlador. É isso, é assim que a justiça social enxerga o bem e o mal. Estão vendo que não tem comunicação entre a justiça bíblica e a justiça social? Não dá para abraçar a justiça social por causa das crenças, por causa do que eles defendem em relação àquilo que é bem e aquilo que é mal. Com isso, ninguém está dizendo aqui que não existem opressores, né? Que existem pessoas inocentes. Não, nós estamos dizendo que todos, né? Nós não estamos dizendo aqui que o bem é o proletariado, a burguesia. 11h30, tá bom, gente? O pessoal esqueceu de dar os meus 10 minutos aí, tá? Homens e mulheres, né? Os dois são dignos de respeito, mas cada um tem a sua função conforme Deus estabeleceu, né? Essa questão dos movimentos LBGTQ+, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala, né? E essa ideia do Estado maior e o Estado menor. A questão é por que um Estado maior? E por que um Estado menor? O Estado não se torna um Deus na vida de uma nação, das pessoas? Então, existem esses pressupostos que nós precisamos atentar. Olha só, a justiça social caracteriza-se pelo esfacelamento das estruturas e sistemas tradicionais, considerados opressores. Igreja é estrutura tradicional opressora, tá? Porque a gente oprime as pessoas. Porque a gente luta contra o aborto, porque a gente fala e defende a família tradicional. Então nós somos opressores. Depende da visão de quem, né? Então, segundo a justiça social, não. Nós somos maioria. Nós somos maioria. Igreja Católica, Ortodoxa e os evangélicos. No mundo ocidental, nós somos maiorias.
Por isso nós somos vistos como opressores. Então, olha só. A justiça social caracteriza pelo esfacelamento das estruturas e sistemas tradicionais considerados opressores e pela redistribuição de poder e de recursos dos opressores às vítimas em busca de igualdade de renda. Ou seja, primeiro grande pressuposto, temos que acabar com tudo aquilo que ameaça a nossa ideologia. Segundo pilar da justiça social, redistribuição de renda, ou seja, nós temos que tirar daqueles que têm, porque todos que têm são opressores, e nós temos que distribuir para os que não têm, para que então haja igualdade de renda. Historicamente, a gente nem precisa falar que isso não funciona, nunca funcionou, né? Nunca funcionou, nunca funcionou. Sempre vai para o nome é os pobres, mas na verdade vai para o bolso daqueles que já são ricos, né? Continuando, olha lá, Scott David Allen, que é o autor do livro Porque Justiça Social Não é Justiça Bíblica, ele diz o seguinte, que a justiça social caracteriza-se pelo... Uai, eu já falei isso, né? Ué, então, não sei por que está de novo aí. Conclusão, gente, para a gente terminar em meus 5 minutos. Por que a justiça social não é justiça bíblica? Por causa dessas diferenças aqui. Olha só. Justiça social, qual é a cosmovisão? Marxista, pós-moderna. É isso. É isso que está por trás. Justiça bíblica é a cosmovisão bíblica cristã, que é diferente. Qual que é o padrão de moralidade? Da justiça social são as leis humanas. Aquilo que os homens constituem como lei é o padrão que todos devem obedecer. Já o padrão da justiça bíblica é a lei de Deus. Concordam? É diferente. A questão da moralidade na justiça social é mutável, ela muda. Ela muda conforme a preferência, os interesses dos grupos que ocupam o poder. É isso. Às vezes se adequam às necessidades dessas pessoas. Porém, a moralidade da cosmovisão bíblica é imutável. Aqui, imutável. É muito interessante porque veja como isso está entrando, né? Eu penso aqui em pelo menos 2 pastores de grandes igrejas na capital que começaram bem, mas que abraçaram totalmente a justiça social. Um desses pastores diz o seguinte, o problema não é o casamento homossexual, o problema é se há infidelidade nesse casamento. Opa, uma mudança, né? Ele continua defendendo o casamento e a fidelidade, mas a definição de casamento já mudou. Então o importante não é um homem e uma mulher, o importante é que se 2 homens estiverem juntos, desde que eles estejam fiéis um ao outro, tudo bem. É uma mudança na moralidade. A justiça social, como eles veem os necessitados? Eles são vítimas inocentes, gente, é isso. Né? Independente da situação, é tudo vítima. Inocente. Mesmo aquele camarada que tinha e ele tinha uma família, tinha um emprego e tudo mais, de repente gastou tudo em bebida, com mulheres. Não, e agora ele se encontra numa situação de necessidade. Ele é uma vítima inocente. Como que a justiça bíblica vê os necessitados? Primeiro, nós vemos os necessitados, os pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros, como criaturas à imagem e semelhança de Deus. Então, só por isso, elas devem ser tratadas com dignidade, tá? Porque todo homem e toda mulher, independente da sua condição social, racial e tudo mais,
Todos nós somos criaturas de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Mas a cosmovisão bíblica vai nos dizer que todos são responsáveis. Não significa, eu quero que fique bem claro aqui, a gente não está dizendo o seguinte, se ele é pobre, a culpa é dele. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que cada pessoa na sociedade é responsável pela sua própria vida. Cada um é responsável por melhorar a sua condição de vida. Ela não é uma vítima incapaz. E essa é outra característica, né? Que a justiça bíblica vai ver as pessoas como capazes. Quando nós olhamos para alguém necessitado, a gente não diz, coitado, ele nunca vai ter condição de mudar a sua realidade. Não. A visão bíblica vai dizer assim, esse homem, essa mulher é capaz. É capaz de mudar a sua realidade. Sim, ela precisa de ajuda? Precisa. Mas ela não precisa ser uma pessoa que é totalmente dependente para sempre do Estado, porque ela nasceu pobre e o destino dela é continuar pobre até o final da vida. Não. Nós vemos que os necessitados são dignos, porque são imagem e semelhança de Deus, eles são responsáveis. Então, calma aí. Você tem que ser responsável com as suas finanças. Você tem que ser responsável com a sua vida. E todos são capazes. Teve um projeto que foi feito, eu não sei se contei aqui. Eu visitei uma vez no Nordeste, uma área que foi desapropriada, e o próprio governo naquela época tinha feito o seguinte, para cada família que foi desapropriada, foi dado uma porção de terra irrigada. E o governo oferecia sementes e treinamento. Das 80 famílias, quantos vocês acham que se apropriaram da terra irrigada e fizeram o treinamento e pegaram as sementes? 5. Eu visitei lá. E os outros foram lá, arrancaram os canos para vender. E eu conheci a vila lá. E a vila era assim, 95% das pessoas viviam do bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro. Por quê? Porque ninguém queria trabalhar e ter uma renda maior, porque se você trabalha, você perde. Você está vendo como que a visão é diferente? Olha só como as pessoas pensam e como deveria ser. Resultado, gente, a justiça social, ela é destrutiva. Ela não promove o bem de ninguém. Ela cria hostilidade. Vocês, os ricos, vocês, os pobres. Vocês, os brancos, vocês, os negros. Os homens de um lado, as mulheres do outro. Hostilidade, briga, conflitos. Nós vivemos num mundo em conflito. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vai ficar muito pior até as eleições. Você vai ver quantas famílias vão brigar. Quantas pessoas não vão aparecer na ceia do Natal? Porque vão brigar por causa de política, por causa disso, daquilo lá. Agora, olha só o que a justiça bíblica ensina, né, e traz. Restauração, compaixão, tá? E reconciliação. Vamos terminar aqui. Pensa aí, será que você tem abraçado a ideologia da justiça social? Tem algumas perguntas aí que é importante você fazer. Primeiro, você crê que a riqueza de um é o prejuízo do outro? Se você olha assim e fala, aquele é rico porque ele colocou muito chinesinho lá no barco, no meio da ilha de ninguém, e estão lá vivendo como escravos. Opa, cuidado. Tem gente assim? Tem. Tem muito rico aí que é, de fato, desonesto, opressor, mas dizer que isso é uma verdade absoluta, não. Segundo, você crê que os ricos obtiveram a riqueza à custa dos que foram privados dela?
Ou seja, se uma pessoa é rica, logo isso foi garantido, alcançado à custa de outros que foram privados dela. Cuidado. 3, você crê que as nações ricas enriqueceram, aqui está a palavra, tá? Apenas pelo colonialismo, ganância e capitalismo selvagem? Olha só, a palavrinha aqui apenas. Cuidado. Você está mais interessado nas disparidades da riqueza e na redistribuição de renda, ao invés de promover e se preocupar, de fato, com o que dá resultado e capacita as pessoas a saírem da pobreza? Se é só discurso, gente. Não, os pobres contra os ricos, só discurso, mas você não está fazendo nada para capacitar as pessoas a saírem dessa situação? Você é um adepto da justiça social. E por último aqui, você crê que os pobres são vítimas indefesas e que sem a ação benevolente do Estado são incapazes de sair da pobreza? Então você abraçou a ideologia da justiça social. Pena que a gente não tem tempo, mas quando a gente vê os impactos da reforma protestante, gente, a gente vê como isso promoveu a melhoria das pessoas mais simples. Acesso à informação, às escolas, a crença de que aqueles que eram menos favorecidos, sim, poderiam mudar a sua história, poderiam se desenvolver, poderiam sair daquele extrato social. Veja o que o Evangelho tem feito na Índia, entre os Dalits, aquela casta que é a mais miserável na crença dos hindus, é o seguinte: cada um nasceu, se você é rico, você tem que ser rico, porque essa é a vontade de Deus. Se você nasceu pobre e miserável, essa é a vontade de Deus, se conforme. O seu destino é limpar a latrina e pronto. O Evangelho está mudando isso. As pessoas estão tendo acesso à escola, tem advogados, juízes, entre as pessoas dessa casta, e por isso a igreja está sendo perseguida. Justiça bíblica não tem nada a ver com justiça social, mas nós temos muito para aprender ainda, tá bom? Deus os abençoe, um bom domingo, obrigado pela atenção e pelo tempo que vocês investiram aí. Tem um aviso aqui? Olha só, se você não comprou a sua panqueca, ainda dá tempo, tá? É só passar na Dona Sônia. Se você quer aumentar o seu pedido também, tá bom? 4 panquecas, R$ 35,00. Ainda nós temos aí para vender se você ainda não encomendou. Bom domingo, gente!